Boa tarde, gente! Hoje a gente vai conversar sobre dicas práticas para manter as crianças interessadas na aula. Esse sim é um assunto que foi bastante pedido para mim e que eu não podia deixar de vir conversar com vocês. Hoje eu vou conversar com vocês e vou dar para vocês algumas dicas e algumas ferramentas e atividades que eu uso em sala de aula para manter as crianças interessadas na aula, motivadas para essa aula. Hoje mais cedo eu fiz uma caixinha de perguntas perguntando quais eram as maiores dificuldades das professoras de balé em sala de aula. E muitas delas me disseram que a falta de interesse que muitos alunos demonstravam durante as aulas era algo que elas tinham dificuldade de contornar. Então, por isso eu achei que era super legal e super pertinente conversar sobre isso com vocês hoje. Eu trouxe esse assunto porque, para mim, também era algo que me preocupava. Eu achava muito difícil de realmente contornar essas dificuldades quando elas surgiam em sala de aula, quando eu estava lá começando a dar aula e eu dava uma aula, mas no meio da aula as crianças se dispersavam, perdiam o interesse, não queriam mais estar ali, queria ir embora, ou não queria fazer o que eu estava pedindo, e aí eu tinha dificuldade de lidar com isso. A partir daí eu comecei a estudar melhor como manter essas crianças motivadas na aula e comecei a colocar em prática algumas atitudes, algumas brincadeiras, algumas ferramentas, algumas falas que me ajudaram a lidar melhor com essa situação e eu acho que pode te ajudar também. Tenho certeza que se você é professora ou professor que está me assistindo, que dá aula para criança, principalmente aula de balé, que eu sei que tem um monte de professorinha de balé me assistindo aqui, eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar a manter as crianças interessadas durante a aula inteira. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é por que essas crianças perdem o interesse na aula. Por alguns motivos, né? Se a gente parar para imaginar, por que a gente perde o interesse naquilo que a gente estuda, por exemplo? Lembra lá na escola, quando a gente estava estudando química, física ou coisas que a gente não se relacionava muito, não entendia muito bem como funcionava? Já dei aqui um spoiler de por que as crianças perdem o interesse. Porque elas não veem muita razão naquilo. Porque às vezes a gente quer passar atividades, a gente quer passar brincadeiras, a gente quer passar algum movimento que ela não vê razão de fazer aquilo, ela não vê um objetivo claro para realizar aquilo. E por isso ela não tem vontade de fazer, assim como a gente não via o porquê de estudar várias coisas em matemática, em química, ou de saber das coisas passadas na história, eu já adorava, mas eu sei que tem um monte de gente que não suportava essas coisas. Então, assim é com a criança também. A gente precisa se relacionar ou pelo menos entender por que aquilo é importante. E para a criança, mais do que porque é importante, é porque eu quero fazer isso agora. Porque é legal eu fazer isso agora. Qual é o objetivo final? Qual é a finalidade disso que eu estou fazendo para agora? Por isso que a gente precisa trazer para a nossa aula atividades que se relacionem com as técnicas do balé, mas que a gente adapte para uma linguagem mais infantil mesmo. E linguagem, eu não estou falando só da nossa forma de falar, eu estou falando da nossa forma de agir também. A linguagem também é corporal, a linguagem também é não verbal, a linguagem também é visual. A gente precisa trazer coisas para essa aula que vão fazer com que o interesse dela se mantenha ali. E não pensando na morte da bezerra, não pensando no desenho que ela vai assistir em casa, no que ela ainda precisa fazer para a escola de manhã. Ela precisa estar focada ali no presente, para ela se manter interessada. Mas para que isso aconteça, é importante que a gente haja primeiro. É importante que a gente já esteja preparado para trazer essa motivação para a sala de aula. Já vou começar bebendo.
minha água que eu tô com a boca seca. Então a primeira coisa é essa, a gente precisa mostrar para essa criança qual é o objetivo dela fazer aquilo. E com isso, eu não estou necessariamente falando que o objetivo é fazer o plié, porque o plié vai ser importante para quando elas aprenderem a fazer saltos. E aí o objetivo vai ser o salto. Não, para a criança é mais simples ainda. Para a criança, a gente precisa trazer esse objetivo para o mundo dela. Qual é o objetivo de fazer plié? Pode ser fazer um plié sentando no trono da rainha. Esse é o objetivo, olha que coisa simples. O objetivo que eu digo é trazer desse mundo muito abstrato para a criança, muito abstrato, muito que ela não consegue, que não é palpável para ela, que ela não consegue concretizar, para esse mundo que ela consegue imaginar e enxergar. Como, por exemplo, fazendo o plié, ela senta no trono da rainha, por exemplo. Então, é isso que a gente precisa começar a entender, que a criança não perde o interesse porque ela quer, porque ela é muito dispersa, porque ela só não consegue prestar atenção em nada e focar em nada. Não, muitas vezes, na maioria das vezes, o problema está na gente. O problema está nos professores e o problema está na falta de preparo para lidar com essas crianças e para lidar com cada faixa etária e para lidar com as necessidades delas e não só com aquilo que a gente quer passar para elas, entendem? É importante que a gente compreenda aquilo que elas precisam ou aquilo que elas estão pedindo para a gente dar a elas. Nós somos os adultos da relação, nós somos as pessoas que temos a capacidade de ouvir o que elas estão querendo, o que elas estão pedindo e adaptar para aquilo que a gente precisa fazer para que elas aprendam naquele momento. Bem? Bom, mas a primeira coisa que a gente precisa descartar é essa criança. Vamos lá. De novo, a primeira coisa que a gente precisa descartar é só uma criança que está se distraindo muito, que está perdendo o interesse, que está sem motivação, ou é a sala inteira que está se dispersando com muita facilidade? A gente precisa entender. É todo mundo? É só uma ou duas crianças? Se for todo mundo, vou te contar uma coisa. A bola está nas suas mãos. Pois é você que tem que fazer alguma coisa. Se for uma criança só, aí eu vou te contar uma coisa também. A bola também tá na sua mão. Você que tem que fazer alguma coisa sim. Não adianta a gente esperar que a criança vá se motivar sozinha ou que ela vá decidir a vida dela sozinha. E quando eu digo decidir, é porque muitas vezes nós temos crianças em sala de aula que não querem estar ali. Simples assim. A gente tem criança fazendo balé que não quer fazer balé, não tem aptidão natural, que eu digo de vontade, de fazer balé. E aí a mãe diz que ela dança muito em casa, ela vive dançando em casa, eu queria tanto que ela fizesse balé, era o meu sonho ser bailarina, mas eu não pude, agora eu quero que a minha filha seja. Mas é o sonho da mãe, é o seu sonho, não o sonho da criança. É importante a gente descartar isso. A criança quer ou não quer estar ali. Se for recorrente essa falta de motivação de uma criança só, você conversa com ela. Podem ser vários fatores. Pode ser porque ela está cansada porque veio da escola, ou se você dá aula de manhã, pode ser porque ela acordou muito cedo e é melhor trocar o turno dessa aula, ou pode ser porque ela realmente não gosta de fazer balé, ela gostaria de estar fazendo outra atividade e ela é obrigada a estar ali. Então, é importante a gente ter essa relação de confiança com a criança e com os pais também. Agora, falando diretamente para os professores, a gente precisa que essa relação pai e professor seja bem junta, seja bem coligada, porque assim a gente consegue perceber de que forma a gente pode ajudar essa criança
melhor. Porque senão a gente fica testando um monte de coisa. E se a gente... Mas se a gente estivesse conversando uns com os outros, pais com os professores, a gente conseguiria resolver esse problema de uma forma muito mais rápida e de uma forma mais fácil também. Por isso que é importante essa conexão pais e professores. Essa criança, às vezes, não tá ali obrigada. A professora percebe isso, fala com a mãe entende e pronto, essa criança vai ser feliz fazendo outra atividade que ela vai gostar muito, que ela vai se interessar e vai querer fazer. Bem, mas digamos que o caso não seja esse, digamos que seja apenas uma falta de motivação, um desinteresse, as crianças estão dispersando muito, elas estão se distraindo com muita facilidade, ou você percebe que chega uma hora da aula em que elas já não estão mais conseguindo se concentrar em nada. Elas já estão conversando umas com as outras, elas já estão pensando em outra coisa que vai acontecer, no que elas vão fazer depois, no que elas fizeram antes. Elas não estão focadas ali. O que você pode fazer para evitar que isso aconteça? E também para resolver essa situação na hora desse desenvolvimento, dessa crise, sabe? De quando as crianças já não estão mais ligadas no que está acontecendo na aula. Bom, a primeira coisa, a primeira dica prática que eu tenho para vocês é: tenha um plano de aula. Pois é, tenha um plano de aula porque tem muito professor que entra para dar aula, muita professora que entra para dar aula e já acha que o que tem na cabeça dela vai ser suficiente para dar uma boa aula, para encher aquela 1 hora de aula, fazer as crianças ficarem atentas, engajadas, manter a motivação delas e o foco, passar tudo o que elas precisam, brincar daquilo que elas querem e devolver essas crianças 1 hora depois e fazer a aula perfeita. Acontece que eu vou ter que contar uma verdade para vocês. Isso não é real. A gente precisa ter planos de aula, sim. Quando eu tive problema de manter as crianças motivadas, engajadas naquela aula, é porque eu entrava em sala de aula assim, entrava sem planejamento. Sem planejamento de aula, eu digo. Eu sabia o que eu queria dar naquela aula, eu queria demonstrar o Tandi, eu queria que elas saíssem daquela aula sabendo fazer Tandi. Acontece que eu não tinha estratégia para isso, eu não sabia o que eu ia fazer nos primeiros 5 minutos e nos próximos 10 minutos o que eu ia fazer, no intervalo entre esses minutos o que elas precisavam, se elas precisavam de uma pausa, se elas precisavam de uma brincadeira, se elas precisavam ouvir uma música, ouvir uma história, o que elas precisavam fazer para se manterem ativas naquela aula, sabe? Para não irem perdendo energia até que... me distraí. Passou a borboleta. Agora eu quero conversar, não quero mais prestar atenção na aula. E era isso que acontecia sempre. Por isso, o que eu fiz para evitar que isso acontecesse é construir um plano de aula sólido e que é separado minuto a minuto aquilo que eu vou fazer, contendo ainda cartas na manga. Eu fiz um vídeo aqui há um tempo atrás, já tá lá no meu canal do YouTube, que é o Julia Esther, YouTube/Julia Esther, já tá lá no meu canal do YouTube, que é um vídeo sobre como manter a concentração das crianças em sala de aula. E nesse vídeo eu falo sobre ter uma carta na manga, que faz com que a gente tenha sempre uma atividade extra para que as crianças que terminem mais rápido, ou vai que naquele dia elas estão com uma energia lá no alto e aí elas conseguem fazer tudo rapidinho, elas não podem ficar ociosas. Para essas crianças que terminam rápido, a gente precisa ter uma atividade extra já para colocar em prática, já para elas fazerem alguma coisa, para elas não se dispersarem. Então, até isso precisa estar no nosso plano de aula. Um bom plano de aula tem início, meio
e fim e contém as minutagens daquilo que você vai fazer. Contém as músicas que você vai dar aula naquele dia, contém quais são as atividades, quais são as brincadeiras e contém também momentos de pausa. Pois é importante ter momentos de pausa durante a aula. Sim, a pausa também faz parte de um momento de volta, de atenção, de foco e de relaxamento. A gente já sabe que as crianças não conseguem manter o foco por tempos muito longos. A maioria das crianças de 3 a 5 anos, quando a gente fala de baby class, conseguem manter a atenção sustentada por no máximo 4, 5 minutos. Sustentada em uma coisa só. Acontece que quando a gente dá aula, a gente faz uma loucura, a gente vira mágico, a gente vira fada, a gente vira tudo e consegue criar várias brincadeiras para a gente conseguir aumentar um pouco mais esse tempo de atenção sustentada. Acontece que chega uma hora que acaba. Chega uma hora que essa criança realmente já não aguenta mais prestar atenção naquela brincadeira ou realizar aquela atividade. Ela precisa fazer outra coisa, passar para o próximo nível. Isso aqui já deu para mim. E o que a gente precisa fazer nesse momento? Ou realmente entregar uma outra atividade, mas o que eu gosto de fazer quando quando eu sinto que elas estão cansadas daquilo que a gente está fazendo, é dar um momento de pausa. E momentos de pausa são super importantes para que elas consigam voltar a si, porque elas já estão cansadas de fazer aquilo e elas já vão ficando com uma energia mais baixa, uma energia mais ofegante também. Elas precisam voltar a si com um momento de liberdade, um momento de pausa, de fazer o que você quiser, talvez, muitas vezes, dança livre, ou simplesmente pode sentar no chão um pouquinho, relaxar um pouquinho, conversar com a amiga, vou dar 2 minutinhos contado no relógio. Ou vamos lá beber nossa água, para a gente dar uma esparecida desse lugar, da sala de aula, para a gente poder ir para outro lugar, se o lugar onde você dá aula for para beber água, elas precisam sair de sala de aula. Se não, se for garrafinha, já assim já está ótimo. Elas já dispersam daquilo que elas estão fazendo, elas vão ali, bebem uma aguinha, respira. E quando voltar para fazer a próxima atividade, elas já vão estar de voltas num outro clima. Elas já não vão estar cansadas como elas estavam antes, porque elas se distraíram daquela outra atividade, se distraíram daquele cansaço e já estão com essa energia renovada. 2 minutinhos já é ótimo, já tá suficiente para a gente fazer com que essa criança se renove. Então, ter um plano de aula é super importante. E essa segunda dica, que é ter momentos de pausa, é também tão importante quanto o plano de aula. Por isso, essas pausas precisam estar estrategicamente já colocadas no seu plano de aula. Mas você pode ir sentindo a turma assim, se elas estão se cansando mais fazendo isso, dá uma pausa, tá tudo bem, trocar um pouco, flexibilizar o seu plano de aula. Mas é importante tê-lo para que a gente consiga modificá-lo conforme a necessidade, ok? A segunda dica, porque ter um plano e ter um momento de pausa é junto, mas a segunda dica é ter uma postura entusiasmada em relação ao assunto que você está dando, em relação ao passo que você está mostrando, em relação à brincadeira que você está propondo. É importante que a gente, quando mostre para a criança aquilo que ela vai fazer, a gente tenha uma energia positiva em relação àquilo e tenha uma visão interessada daquilo que a gente está propondo e demonstre esse interesse para a criança. Demonstre que a gente também está animada com aquilo que elas estão fazendo e que você está propondo.
Também molhei. É importante que a gente mantenha essa energia positiva, como diria a Xuxa, a gente mantenha essa postura entusiasmada para que a criança consiga se espelhar na nossa postura, na nossa animação, para também sentir essa emoção. Porque, afinal de contas, não adianta a gente pedir que a criança se interesse pela aula se a gente demonstra uma postura desanimada, né? Então, é sim super importante você, quando propor uma atividade nova, quando for mostrar um passo novo, quando vocês estiverem fazendo algumas brincadeiras, é sim muito importante que você deixe essa motivação sua lá em cima. Às vezes eu sei que você está cansada porque deu aula o dia inteiro, ou você veio de um outro lugar, ou acordou cedo. Acontece, mas a gente não pode deixar isso passar para a criança, porque senão ela vai sim se desmotivar por espelho, porque você não está motivada, porque você não está animada para propor aquela atividade, aquela aula, e ela também vai diminuir essa energia. E não vai ser nem só culpa dela, né? Vai ser porque ela não está ressoando a positividade ou a energia entusiasmada que você não está propondo, no caso, né? Então, essa é a segunda dica, ter uma postura entusiasmada em relação ao movimento ou ao assunto que você está abordando com a criança. A terceira dica super prática e que a gente precisa ficar atentas sim é: não deixa a aula virar um monólogo. Sim, tipo eu falando aqui com vocês agora. Nós, enquanto adultos, conseguimos focar a nossa atenção por muito mais tempo. E quando é algo de super interesse pra gente, a gente fica vidradinho, focadinho naquilo que a gente está ouvindo. Sim, isso acontece normal. Agora, quando a gente fala de criança, a gente já sabe que o tempo focal delas é muito curto. Outra coisa que a gente sabe também é que a gente aprende muito melhor quando nós executamos aquilo que nós estamos aprendendo. Por isso que o balé é ótimo para a gente aprender várias habilidades essenciais, porque no balé a gente está sempre executando aquilo que a gente está aprendendo. A gente não só aprende na teoria, mas a gente também reproduz os passos, ok? Mas mais do que isso, a gente aprende melhor executando do que só ouvindo, mas melhor do que executando, a gente aprende melhor ainda quando a gente está ensinando ou quando a gente é um agente ativo desse ensino-aprendizagem, sabe? Quando essa criança está aprendendo, mas também está contribuindo para esse assunto. É super importante que a gente deixe de lado esse nosso título de professor, master, só eu sei tudo, e deixe a criança também entrar nesse mundo, deixe ela também participar desse ensino a partir das coisas que ela pode trazer. Então, pode ser apenas por algumas escolhas que elas vão fazer para aquele dia, para aquela rotina de aula, para aquele plano de aula. Elas vão escolher algumas coisas que elas vão brincar, algumas atividades que elas vão fazer, alguns passos que elas querem fazer de novo. Elas vão ter essa autonomia de dizer o que vai acontecer naquela aula ou na aula seguinte. Algumas coisas que a gente pode dar para ela poder de escolha. A gente pode também pedir para essa criança fazer, para essas crianças, para as crianças todas, fazerem um pedacinho da coreografia. Isso é sim fazer com que essa criança se sinta parte desse processo e não apenas um agente passivo que fica ouvindo e reproduzindo tudo aquilo que a professora faz. Aliás, reproduzir só reprodução não traz aprendizado para ninguém, não traz aprendizado para a criança, viu? Se ela só fica
reproduzindo todos os passos que a professora faz, sem ela experimentar, sem estar olhando a professora, sem ela criar alguma coisa em cima desse passo, como por exemplo numa coreografia, ela não está aprendendo nada. Ela só está reproduzindo, está vendo, processando, percebendo como ela pode fazer, fazendo e jogando fora, jogando fora. Ela não está aprendendo nada. Ela precisa de um tempo de experimentação sozinha e de gravar aquele passo, memorizar aquilo sozinha, sem estar fazendo esse processo de reprodução o tempo inteiro. Então, é sim importante a gente dar para a criança esses momentos em que ela vai trazer para a aula coisas que ela gostaria de fazer, formas que ela gostaria de aprender, o que ela gosta de brincar, para que ela se sinta parte desse processo também. Então, essa terceira dica é que a gente não pode deixar a aula virar um monólogo, viu? A quarta dica é a que todo mundo conhece. É que toda professora de balé já faz, já sabe, mas que a gente precisa reforçar. Leve sempre recursos visuais para sua aula. Recursos visuais. A gente aprende muito melhor com o nosso sentido de visão do que com o nosso sentido puramente de audição. Então, se a criança está só ouvindo, ela pode aprender sim, mas ela vai aprender muito melhor se ela tiver como visualizar isso que você está falando. Então, ter recursos visuais, ter a florzinha, ter a varinha de condão, ter os bonequinhos de EVA é super importante sim, não é bobeira não. A gente precisa ter para fazer com que essa criança aprenda de verdade e para que ela consiga ficar mais tempo focada naquela atividade. Sim, porque isso ajuda a gente a manter a nossa atenção e faz com que a gente não se disperse com facilidade. E para a criança isso funciona muito bem. É super legal quando a gente leva atividades que precisem de recursos, não só visuais, mas de recursos que a criança vai precisar de outros sentidos, como, por exemplo, o olfato, o paladar e o tato. Levar outros tipos de materiais que a criança possa tocar, sentir a diferença. Quando a gente fala porque a gente vai fazer a borboletinha, a gente levar algo que seja bem leve, como um tecido bem flutuante, para a criança tocar, para a criança perceber, faz com que ela aprenda muito melhor. Quando a gente utiliza mais do que um sentido para aprender algum conhecimento, a gente aprende muito melhor, já dizem muitos estudos por aí. Então, se a gente consegue levar para essa criança mais materiais e recursos para que ela consiga se focar melhor naquilo que ela está aprendendo, para que ela consiga prender melhor a atenção ali, ficar vidradinha ali, pronto, a gente já consegue fazer com que ela não se distraia tão facilmente. Ela vai continuar prestando atenção naquilo porque ela está motivada por aquela história que está sendo inventada, por aqueles bichinhos que ela está vendo, por aquelas imagens, aquelas figuras, pelo que ela está tocando, pelo que ela está sentindo cheiro, pelo que ela está sentindo gosto. Isso faz com que elas se sintam motivadas. Então, isso tudo está lá naquele plano de aula. O plano de aula é infalível. A gente precisa ter sempre um plano de aula para manter as nossas aulas sempre cativantes e interessantes. E para isso a gente precisa sim utilizar e muito desses recursos para a gente não perder essas crianças no meio do caminho. Então a quarta dica foi: leve sempre materiais e recursos visuais para as crianças. A quinta e última dica são:
É. A quinta e última dica é: tenha estratégias para a hora da confusão. Sim. A gente precisa saber o que fazer nesse momento. Vai adiantar a gente gritar e a gente falar: não, fica quieto, não, para. E gritar e se descabelar, a gente só vai fazer com que essas crianças se sintam ainda mais enérgicas para poder continuar gritando. Elas podem sim sentir algum medo e ficar receosas de continuar agindo daquela forma, mas daqui a pouco o burburinho vai voltar, daqui a pouco elas vão começar a se dispersar, a conversar, e a falar alto, e a correr pela sala. A gente precisa ter algumas estratégias para conseguir contornar isso. A melhor forma da gente contornar essas crises de dispersão e de distração das crianças é usando o bom humor. Não adianta. Não adianta a gente gritar, não adianta a gente parar e chorar e falar: vocês não me respeitam. Não adianta, a gente precisa utilizar do bom humor para lidar com as crianças, porque elas já estão acostumadas com isso, elas vão rir com você, vocês vão rir com elas e pronto. E aí isso passa, e se acontecer de novo, continua utilizando do bom humor. A primeira estratégia que eu uso é para quando eu vou começando a ouvir aquele burburinho, e vão falando, eu faço como o meu professor já me ensinava quando eu era pequenininha assim. Quando a gente estava lá em sala de aula, quando eu era aluna bem pequenininha lá no Baby Class, e aí a gente estava tendo aula, e aí daqui a pouco a gente se distraía e começava a falar de um assunto que tinha visto na televisão, aí uma falava para uma, e a outra falava para outra, e a outra para uma, e aí começava uma gritaria, uma confusão, e aí esse meu professor Alan sempre falava assim: ah, pronto, começou o mercado de peixe. Olha, a gente caía de rir, a gente adorava essa história de mercado de peixe. E eu sei que funciona até hoje, porque eu uso isso até hoje. Quando as crianças vão começando a aumentar o burburinho, eu já falo: ah, pronto, mercado de peixe, virou mercado de peixe essa aula de balé. Deixa eu ver aqui quem é a mercadora mor, deixa eu ver quem é que tá falando mais, mercadora. Pronto, elas riem e a atenção volta para quem? Para você, Jéssica. A atenção volta para você que está falando. Você é a autoridade. Você é que vai dizer o que precisa ser feito ali ou não. Então, quando você percebe o que está acontecendo e faz elas perceberem que você está vendo, que você está atenta àquilo, que você não está só deixando elas falarem porque é mais fácil assim, elas te respeitam ainda mais, riem com você e voltam para o ponto focal que deve ser nesse momento aquilo que você está falando, a forma que você está conduzindo a aula. Então, utilize do bom humor. Eu uso essa expressão do mercado de peixe e super funciona. Já tive que mostrar em vídeo o que era um mercado de peixe para elas entenderem e elas adoram. Elas morrem de rir, eu morro de rir e elas param de falar, elas voltam para a atenção delas porque eu não necessariamente briguei, gritei, eu só conversei com elas de uma forma humorada, bem humorada, para que elas pudessem sair, se distrair da própria distração e voltar a prestar atenção em mim. A segunda coisa que eu gosto de fazer na hora da crise, que elas não estão prestando atenção em mim, vocês não sabem, gente, essa eu aprendi com um professor em sala de aula, quando eu era do ensino médio, que é apagar e ligar a luz. Rapidinho, é assim, ó, pif, apagou e ligou. Rapidinho, apagou, acendeu a luz. Elas não dá tempo de tomar susto, de chorar, não dá tempo de nada. Só dá o tempo de perceber que aconteceu alguma coisa. E quando isso acontece, para quem que elas olham? Para quem que o olhinho procura? Para quem é autoridade em sala de aula. Para quem dá segurança. Que no caso é quem? A professora. Então, apaguei e acendi a luz, só dá o tempo de tomar o susto e procurar a professora. E aí, o que a gente faz? A gente volta com esse bom humor. Ah, pronto! Agora eu tenho a atenção de vocês de novo, né? Porque estão falando a beça, poxa vida, vamos lá, preste atenção junto com a tia Júlia. E já começa a fazer o que você precisa fazer.
não dá muita bola para isso não, porque senão volta a confusão de novo. Foi ela que começou, mas ela que estava falando disso, ela que estava falando disso. Já. Então, apagou, acendeu a luz, chamou a atenção das crianças e já volta a fazer aquilo que você precisa fazer. Essas são estratégias bem humoradas que eu gosto de usar para lidar com as crianças durante essas crises de distração delas, durante esses momentos em que elas começam, danam a falar, ninguém fecha a boca e a gente precisa continuar a aula. E eu acho que essa é uma forma muito melhor do que a gente ficar gritando, do que a gente se desesperar ou falar, vocês não me respeitam. Eu acho que essa é uma forma que a gente consegue se conectar com a criança, porque a gente está brincando com ela também. Ela está fazendo parte da brincadeira, a gente está sendo humorada, já está sendo bem humoradas juntas e sem perder a razão, o que é super importante para a gente não perder a autoridade. Quando a gente fala de criança, a gente fala também de continuar com essa criança atenta e motivada através das nossas atitudes. Somos nós que somos os responsáveis por manter essa criança engajada nessa aula, encantada, querendo continuar a estar ali e acompanhando seu pensamento, acompanhando tudo que você está demonstrando e trazendo de conhecimento para ela. Por isso que essas são dicas que para mim me ajudaram muito, que eu acho que podem te ajudar muito, mas se eu pudesse resumir em apenas uma dica, a dica principal que você precisa ter para ter aulas em que as crianças ficam atentas do início ao fim e não se desconcentram, é ter um bom plano de aula. Você precisa ter um planejamento sólido, saber o que você vai fazer dentro de sala de aula, não só entrar com a sua cabeça, o seu conhecimento que eu sei que você tem, mas isso pode falhar e isso pode e muitas vezes vai te deixar na mão. Um plano de aula pensado com antecedência, tenho certeza que não vai falhar. Bom, gostei muito de dar essa aula para vocês. São dicas que me ajudaram de verdade, que eu passei muito tempo passando por esse problema das crianças ficarem dispersas e desconcentradas. Passei muito tempo para entender como eu precisava dar essa aula para as crianças se manterem bem atentas e concentradas naquilo que eu estava dando, e eu achei que mais do que o meu dever compartilhar isso com vocês, porque acho que vai ser super importante e interessante para todas as professoras que me assistem por aqui, que gostam dos meus vídeos e que querem dar aulas cada vez melhores. Essas dicas eu tenho certeza que vão te ajudar a fazer isso. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, até mais, tchauzinho!